não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. A doutrina espírita, assim como toda a base cultural do Ocidente, sofreu grande influência de outras culturas. Um exemplo é a grande semelhança com a matriz religiosa judaico-cristã. Um exemplo disso são alguns termos que a gente usa no espiritismo, como o umbral, o vale dos suicidas e o vale da morte. A codificação espírita, ela diz que para que você resolva alguma dívida do passado, você tem 3 fases. Primeiro o arrependimento, depois disso a expiação e depois o resgate. Essa palavra resgate, apesar de muita gente dentro do meio espírita utilizar, Kardec sempre teve o cuidado de colocar como a relação de causa e efeito, né? Olha, é curioso a gente entender que, na verdade, a liberdade, ela está super ligada com o livre-arbítrio, né? E você sabia também que a consciência moral faz parte desse conjunto? Se a gente for parar para pensar, conforme a gente adquire a liberdade, a nossa consciência moral também aumenta. É verdade. Peraí, mas se a gente for parar pra pensar desse jeito, aquele povo lá da Idade da Pedra, lá, eles têm menos consciência que a gente, então eles têm menos liberdade que a gente também, né? É verdade. Na medida em que o homem vai evoluindo e sai desta fase, né, animal e já entra nas fases primitivas, né, de encarnações como hominídeos, cada vez mais ele pode exercer e refinar esse livre-arbítrio. A partir desse instante, desde as primeiras manifestações do ser, ainda nos mundos primitivos, ele vai conseguir já exercitar essas características, mesmo que o instinto ainda seja predominante. Já para o biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço Jean Piaget, as sociedades ditas primitivas eram acostumadas com a subordinação, entre aspas, aos antigos e as tradições passadas pelos seus ancestrais sem nenhum tipo de questionamento. Quando a cooperação começou a vencer a repressão, a liberdade individual tornou-se um valor necessário, que foi possível alcançar com o desenvolvimento do intelecto. Como vimos anteriormente, nós não estamos presos a um destino traçado sobre nós. São as nossas escolhas que definem os caminhos que nós vamos seguir, incluindo a liberdade e suas consequências. Tudo tem consequências, né? A lei de causa e efeito diz isso. Mas as consequências não precisam ser ruins, elas podem ser boas também. Felizmente, há pessoas que fazem a diferença no planeta. Esse é o caso do projeto Amigos do Bem. Uma iniciativa que leva para mais de 60 mil pessoas do sertão nordestino comida, educação, moradia, água e uma forma digna de viver. Um dos setores que auxiliam na continuação desse projeto tem como líder a conhecida Mãe Vilma, que após uma tragédia em sua vida, decidiu unir mulheres que passavam pela mesma situação para trabalhar em prol do bem. A vinda para esse trabalho foi uma perda, que como mãe, eu acho que não tem perda pior do que a de um filho. Meu filho estava todo entusiasmado que ele ia para uma festa, junto com a família da namorada. E ele saiu muito feliz, mas infelizmente não conseguiu voltar. Ele teve um acidente. Teve um acidente de moto. O momento não tem palavras. É uma dor que toma conta de você, que você perde a noção. Você não tem noção do que virá. E graças a Deus me encaminharam para essa casa, encontrei Dona Guiomar, Alcione, e elas deram esse trabalho, que aí eu consegui reunir mães, que é o grupo de mães. Mãe Vilma relata que conseguiu entender e conviver com a dor da perda de um filho após visitar o médium Chico Xavier e receber uma carta de seu filho. A impressão que eu e meu marido tínhamos é que o nosso filho estava falando através da escrita do Chico Xavier. E nessa carta ele dizia o que para vocês? Que foi o momento, infelizmente ele não pôde nos preparar, mas ele foi preparado. Com
Com o apoio e amparo da espiritualidade e do entendimento que o Espiritismo levou sobre o destino de todos que encarnam, a Mãe Vilma entende que fazer parte do Projeto Amigos do Bem e liderar um grupo de mães que também perderam seus filhos faz parte da sua missão nesta encarnação. Eu acho que nada é por acaso, porque mexem com vidas, com dor. Então eu acho que deve ser a ordem de cima para você poder mexer algo aqui na Terra com uma dor tão profunda. Mas se você pudesse falar alguma coisa para uma mãe que perdeu o filho há pouco tempo, ou para um pai, o que você diria para essa pessoa para ajudar ela a sair desse buraco que... Fé. Crer que Deus jamais nos abandona. Nascida no Irajá, Zona Norte, subúrbio do Rio de Janeiro, Thaís Ferreira nasceu em 1988, ano de redemocratização do país, o que explica o seu discurso ativista e politizado. Conversando sobre o destino e o livre-arbítrio, ela nos conta um pouco sobre a sua profissão e por que ela dedica a própria vida para defender algumas causas sociais. Hoje eu sou empreendedora social. Eu atuo na parte de inteligência estratégica. Eu tenho um negócio social também que se chama Mãe e Mais, onde a gente oferece serviços de saúde e educação em saúde para mulheres mães de todas as idades e crianças de 0 a 6 anos. E também atuo com a articulação de alguns movimentos sociais. Então essa articulação é uma articulação mais política. Existe um elemento que é chamado resiliência. O que é a resiliência? É a condição de não perder a forma original, mas esticar, sabe? É aquele indivíduo que passa por muitas situações e às vezes a gente olha e até se questiona, nossa, se fosse eu que estivesse vivendo isso, será que eu suportaria? Como é que essa pessoa aguenta? Como é que estica tanto? Porque existem alguns indivíduos que têm essa condição. Uma coisa que me fez acreditar que isso tudo é uma missão e que eu sou só instrumento. Eu, em 2012, fiquei grávida pela primeira vez, em 2011, mas em 2012 o meu bebê ele veio a óbito fetal tardio, ainda na minha barriga. E aí, 7 meses depois, eu engravidei de novo. E quando eu estava grávida de novo, eu fui me tratar no SUS. E quando eu cheguei no SUS, a sala estava lotada de mulheres que eram muito parecidas comigo. Só que eu sabia que elas não tinham tido o mesmo acesso à oportunidade que eu. E aí eu comecei a me conectar com essas mulheres. Eu ia no hospital quase todo dia, conversar com as pessoas, passar informação segura. E isso eu levo para a vida. Assim, para além de ativismo, para além de causa, é uma missão. E eu espero que eu possa compartilhar isso com o máximo de mulheres possíveis e com o máximo de crianças também, porque uma coisa que eu acredito muito, para além de destino, é no futuro. O futuro sempre vai existir. Não assumimos um fardo maior do que conseguimos carregar. Foi assim com Ana, é assim conosco e foi assim com Allan Kardec, que é dito ao longo da literatura espírita que se ele falhasse ao decodificar a doutrina, Leon Denis estaria pronto para assumir esse dever. Tanto Kardec quanto Leon Denis tiveram seus momentos de extrema importância. Kardec como codificador, Leon Denis como alguém que continua a obra de Kardec. Se Leon Denis poderia suprir a necessidade de Kardec, sei, mas o que eu penso é que ambos têm a sua importância dentro da doutrina espírita e que isso foi extremamente relevante para o que a gente discute hoje, para o que a gente vive hoje. Eu não acredito que havia qualquer desconfiança, mas você nunca pode ter certeza de que aquela missão vai ser executada da forma como você planejou. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade, é que escolhe as provas da vida corporal. E se quando encarnado, cumprirá ou não essas provas, assim como escolhe entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria o mesmo que reduzi-lo à condição de máquina. No espiritismo é a evolução que vai te dar essa liberdade. Só pelo conhecimento, pelo estudo, né, e pela evolução é que a gente vai conseguir alcançar, cada um de nós, a sua liberdade possível. O importante é que a pessoa, ao ter a possibilidade de escolher caminhos de vida, escolha aquele que naquele instante lhe pareça o melhor, porque a consciência é que vai nos julgar. Um dia você vai ter uma felicidade máxima e um dia você vai ter liberdade e livre-arbítrio máximo, ser capaz de fazer
as suas escolhas de forma consciente, premeditada e as melhores escolhas possíveis. Uma folha muito bonita que chama Pegadas na Areia, que muita gente deve conhecer, né? Que a pessoa olha na areia durante a sua trajetória e vê as marcas que foram deixadas. E durante muitas fases ela viu que tinha 2 pegadas e em épocas de mais dificuldade tinha só uma. E ela reclama com Jesus, disse assim: por que nos momentos de maior dificuldade só eu estava ali, eu não vi você do meu lado? E até me emociona porque Jesus diz: porque nesses momentos mais difíceis eu estava te carregando no colo. E o último Mundo Mar Repórter de 2018 fica por aqui. Dúvidas, críticas ou sugestões? Mande um e-mail para mundomarreporter@feal.com.br e não deixe de ativar o sininho aqui embaixo, deixar o seu comentário e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Até ano que vem, a gente se vê em 2019.